Olá, sou Úrsula Fonseca, estudante do curso de Nutrição da UFOP e junto com meus colegas Juliana Carvalho, Júlio Marinho e Yasmin Soares, elaboramos esse material para o trabalho do módulo 8 da disciplina de Toxicologia Geral de Alimentos do Departamento de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto. O trabalho é intitulado Polifluoralquil, PFA. Por definição, as substâncias per e polifluoralquilas, PFAs, são uma família de produtos químicos sintéticos com quase 5.000 tipos, pertencente à família dos fluoroplásticos, as quais se caracterizam por resinas termoplásticas de estrutura parafínica em que alguns ou todos os hidrogênios da molécula são substituídos por átomos de flúor. Devido à sua estrutura química, os PFAs possuem características como surfactantes, os quais os produtos químicos dessa classe são valorizados por sua capacidade de repelir água e gorduras, possuem resistência tanto de temperatura como resistência química à maioria das substâncias corrosivas, porque dificilmente reage com outras moléculas, e também propriedades como baixo coeficiente de atrito, o que permite que o conteúdo deslize na superfície com facilidade. E todas essas características tornam o uso desse tipo de substância interessante para uma variedade de produtos, inclusive a embalagem de alimentos. Esses PFA são adicionados a misturas técnicas usadas para revestimentos ou colagem como agentes para conferir resistência à água e óleo ao material. Por isso, são encontrados nos produtos de papel destinados a segurar alimentos quentes e gordurosos em sua maioria, como os fast foods, pipoca de micro-ondas, hambúrguer, entre outros, além de utensílios de cozinha antiaderentes do tipo Teflon, produtos de limpeza, inseticidas e outros. Alguns tipos de PFAs, como o ácido perfluorooctano sulfônico, não se acumula nas gorduras. Em vez disso, ele se liga às proteínas do sangue e se acumula no fígado e na vesícula biliar. Ele é rapidamente absorvido pelo organismo por via oral e eliminado lentamente do organismo por cerca de 5 anos, que é o tempo de semivida. Estruturas específicas dos PFAs em muitas misturas técnicas são desconhecidas, e isso representa um desafio com relação à avaliação de toxicidade e exposição. Em relação aos meios de exposição, esses podem ser por ingestão, devido ao contato da embalagem com o alimento, ou ingestão de comida e água contaminada, como exemplo da DuPont, em que o rio Ohio, nos Estados Unidos, sofreu contaminação por resíduos de componentes do Teflon, que é um tipo de PFA. Outro meio de exposição também pode ser por inalação pelas vias aéreas, quando gerados gases tóxicos a 360 graus, por exemplo, por aquecimento, que apresentam substâncias tóxicas, corrosivas e com efeito carcinogênico. Também há transmissão via placentária em gestantes e por aleitamento materno em lactente. Nesse ponto, é importante ressaltar que para a detecção da presença da substância no alimento, é necessária a realização de testes químicos, uma vez que não há alterações perceptíveis pelo consumidor em relação ao sabor ou aroma dos alimentos ou água. Nos alimentos, os PFA são contaminantes externos, uma vez que eles advêm da embalagem. O recomendado, o limite tolerável em alimentos, então, seria 0, visto que é considerado um contaminante e não um aditivo alimentar. Não estão estabelecidos limites legais para a migração dos PFAs presentes nos materiais em contato com produtos alimentares. Existe um regulamento de 2004 do Parlamento Europeu, que é a única referência legal no que diz respeito aos limites, e estabelece que os materiais e artigos de embalagem devem ser fabricados de modo que não transfiram seus constituintes para os alimentos em quantidades que possam representar perigo para a saúde humana. E nesse documento também sugere que monitorar a presença de PFAs nas embalagens de produtos alimentares é essencial. Sabe-se que alguns PFAs encontrados em embalagens de alimentos são bioacumulativos e prejudiciais aos seres humanos. O mecanismo de ação não é totalmente conhecido, mas sabe-se que a intoxicação pode alterar a homeostase do cálcio, afetar as condições pré e pós-sinápticas nos neurônios, ocasionar alterações hormonais da tireoide e também interferir nos sistemas esteroides e alterar a beta-oxidação de ácidos graxos. São chamados tóxicos eternos por se perpetuarem no sangue dos seres humanos devido ao seu tempo de meia-vida, que corresponde a cerca de 5 anos, e que o consumo reflete o comportamento passado. Todos os PFAs persistem no meio ambiente, e para o solo e águas subterrâneas, a contaminação pode ocorrer por descarte incorreto dessa substância. No Brasil, ainda não se estabeleceram legislações e valores orientadores para impactos por PFAs,
Mas na Dinamarca, por exemplo, acabaram com o uso desses PFAs em embalagens de alimentos em 2019 devido às preocupações sobre toxicidade e persistência tanto no organismo humano quanto no meio ambiente, e desde então eles apoiam o uso de alternativas. Com isso, como orientações para a redução do uso dos PFAs e consequente intoxicação por exposição, é interessante a substituição de uso de utensílios de teflon, por exemplo, para inox, evitar o uso de utensílios também que contenham esse tipo de revestimento na superfície em contato com o alimento, por exemplo, misteiras. Também pode substituir as embalagens que contêm os PFAs por embalagens biodegradáveis ou que sejam naturais e atóxicas, como por exemplo papelão, fibra de coco e folha de bananeira. Além disso, repensar a escolha para redução de danos, por exemplo, e optar por alimentos mais naturais ou menos processados, como por exemplo, substituir o pipoca de micro-ondas pela caseira, evitar fast foods, também é uma boa opção. E se não tiver como substituir os utensílios, seria bom então não aquecer em excesso e limpar sem atrito, porque isso favorece a liberação dessa substância tóxica. E para finalizar, deixamos para vocês como sugestão de conteúdo o filme Dark Side, que conta a história de um advogado que ele arrisca a sua carreira para descobrir um segredo escondido por uma das maiores empresas do mundo e também para levar justiça a uma comunidade perigosamente exposta por décadas a produtos químicos mortais.